Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar os trabalhos com o texto Cultura, um conceito antropológico, que é a segunda obra aí do vestibular da Universidade Federal do Paraná em Sociologia que nós estamos tendo contato. Hoje nós vamos trabalhar as duas primeiras sessões desse texto, tá? Que vão tratar sobre a questão de um determinismo biológico e um determinismo geográfico. Pois bem, inicialmente nós começamos a tratar sobre um dos principais conceitos da antropologia, que está relacionado à ideia de que não é o homem, ou seja, a sua natureza que muda, mas sim o seu comportamento e os seus hábitos. E aí, um dos pontos fundamentais da análise antropológica é de que nós somos um reflexo do qual o meio no que nós vivemos. Nós somos influenciados pelo meio no qual nós estamos inseridos. E o texto ele inicia fazendo essas comparações. Então ele apresenta as visões do historiador grego Heródoto, ele vai apresentar as visões do Padre Anchieta, apresenta a visão do grande desbravador o Marco Polo e também a do pensador o Michel de Montaigne. Todos esses pensadores ou figuras históricas apresentam uma espécie de surpresa devido às diferenças que eles vão perceber durante as suas viagens, durante as suas observações. E esse é um dos grandes elementos da cultura, né? A questão da diversidade. Nós podemos pegar o exemplo, e o livro menciona isso, sobre como a direção na Inglaterra é diferente, sobre como os hábitos alimentares na França, ou nós podemos pegar o exemplo da China, que são diferentes dos nossos, mas o ser humano é o mesmo. Então, a influência que ele vai receber daquele meio é que vai formar o seu ser. Então, nessa perspectiva antropológica, nós somos frutos do meio no qual nós vivemos. Nós falamos português porque nós vivemos no Brasil. Nós temos muitas vezes mais dificuldade em se adaptar com temperaturas elevadas porque nós somos do sul do Brasil, em especial aí da região da Grande Curitiba. E aí, antes de ele entrar numa definição do que é propriamente o conceito de cultura, ele vai trabalhar duas ideias refutadas pela antropologia, que são o determinismo biológico e o determinismo geográfico. E aí nós temos que saber o que é o determinismo. É algo que faz com que você seja daquela maneira. Então, o determinismo biológico, por exemplo, parte de uma crença que algumas raças, e esse termo raça, ele é um termo que ele é substituído na antropologia por etnia, mas ele ainda é utilizado porque é uma expressão que está na linguagem das pessoas, então uma análise antropológica não pode deixar de lado a linguagem das pessoas. Parte do princípio que algumas raças já nascem com algumas capacidades com elas, né? Ou seja, já nascem com algumas coisas inatas. Por exemplo, os alemães, a natureza do alemão é que eles têm o dom da mecânica, que os japoneses ou os orientais, em sua maioria, eles já nascem com uma certa aptidão para matemática. E a antropologia, ela vai refutar esses dados. Por quê? Porque não há nenhuma comprovação científica que mostre que nós já nascemos com essas capacidades, que um ser humano, que um indivíduo já nasça com certas qualidades ou certas técnicas mais desenvolvidas
do que outros. E aí, é válido fazer a menção a 2 parágrafos aqui do livro que aconteceu em Paris, na Unesco, que vão tratar dessas questões que eu estou falando aqui. Então, estão na página 18, tá? Parágrafo 10 e parágrafo 15. Os dados científicos que dispomos atualmente não confirmam a teoria segundo a qual as diferentes genéticas hereditárias constituíram um fator de importância primordial entre as causas das diferenças que se manifestam entre as culturas e as obras das civilizações dos diversos povos ou grupos étnicos. Eles nos informam, pelo contrário, que essas diferenças se explicam, antes de tudo, pela história cultural de cada grupo. Os fatores que tiveram um papel preponderante na evolução do homem são a sua faculdade de aprender e a sua plasticidade. Esta dupla aptidão é o apanágio de todos os seres humanos. Ele constitui, de fato, uma das características específicas do Homo sapiens. O que está dizendo aqui? Que as diferenças, elas não se devem ao fato de um determinado povo ser negro ou ser branco, e sim da maneira como eles constituíram aqueles hábitos, da maneira como eles constituíram a sua construção social. E o segundo parágrafo. No estado atual de nossos conhecimentos, não foi ainda provado a validade da tese segundo a qual os grupos humanos diferem uns dos outros pelos traços psicologicamente inatos, quer se trate da inteligência ou temperamento. As pesquisas científicas revelam que o nível das aptidões mentais é quase o mesmo em todos os grupos étnicos. Então, quando você fala de diferença entre negros, brancos, orientais, você está falando de diferenças étnicas. E o que esses 2 parágrafos aqui apontam? Que, biologicamente, nós somos iguais como seres humanos. Então, você não consegue definir uma diferença do ser humano devido à sua parte biológica. Você consegue definir essa diferença a partir do meio no qual esse indivíduo está inserido. Isso que vai fazer a diferença na formação da identidade desses indivíduos, né? Uma vez que o indivíduo que nasce em países orientais, ele acaba desenvolvendo muito essa aptidão para os números, porque isso é algo que é incentivado desde jovem na escola. E não algo que é inato, ou seja, que nasce com esses indivíduos. Próximo ponto trabalha a ideia de que o local, a posição geográfica no qual o indivíduo está inserido vai fazer com que ele tenha um determinado comportamento. Quando eu falo de determinismo geográfico, eu estou falando, por exemplo, do clima. Pessoas que nascem num determinado local com clima muito frio têm um determinado tipo de comportamento. E aí a antropologia ela vai desconstruir essa ideia analisando, por exemplo, locais dentro de um mesmo espaço geográfico, mas que as pessoas têm comportamentos totalmente diferentes. Você pode pegar, por exemplo, numa grande cidade, vamos pegar o exemplo de Curitiba. O comportamento dos habitantes do Batel é diferente do comportamento dos habitantes do Tatuquara. O comportamento dos habitantes do Jardim Social é diferente do comportamento dos habitantes do Sítio Cercado. Ou você pode pegar mesmo dentro de um país, o comportamento do paranaense ele é diferente do comportamento do carioca. O livro ele dá o exemplo de povos, né, os esquimós e os lapões, que vivem em regiões de baixas temperaturas, né? E aí ele vai mostrar, eles vivem numa mesma condição geográfica, mas o comportamento é totalmente diferente. Ou seja, enquanto os esquimós fazem
os iglus com blocos de gelo, os lapões eles vão fazer cabanas com peles de rena. Então, a antropologia também vai desconstruir essa ideia de que a posição geográfica do indivíduo ela vai fazer com que ele tenha um determinado comportamento. Não é a posição geográfica, não é a questão biológica, e sim é o meio no qual ele está inserido. E o livro também vai dar o exemplo de que se você retirar uma criança da Suécia, né, um bebê da Suécia, e trazer para viver no sertão brasileiro, viver com sertanejos, ela vai crescer e vai desenvolver os hábitos de um sertanejo. Então, nós, sociologicamente, mas acima de tudo, antropologicamente falando, nós somos frutos do meio do qual nós estamos inseridos. Também, fazer uma ressalva, lá da questão do determinismo biológico. Você não pode afirmar que determinada função cabe à mulher, porque isso não é biológico, isso é algo social. Você pode pegar culturas em que a mulher faz um determinado tipo de... tem uma determinada posição social, faz determinadas funções em uma cultura, e na outra cultura ela faz... ela tem um comportamento totalmente diferente em relação do que ela tem naquele país. Então, essas duas primeiras sessões, elas servem para vocês verificarem que, primeiro ponto, nós somos frutos do meio do qual nós estamos inseridos. E quando eu falo fruto do meio, é fruto da cultura, que é uma construção humana. Eu não estou falando do meio natural. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que nós somos frutos da cultura. O ser humano é o ser que vai domar a natureza. É o ser que vai se sobressair em relação aos outros animais. Por quê? Porque ele cria cultura. E a cultura é a possibilidade de você criar normas, você criar regras, você intervir na natureza. Então, nós somos frutos da cultura. Então, não é possível determinar o nosso comportamento, a nossa identidade pela nossa estrutura biológica, e também não é possível determinar o nosso comportamento, a nossa identidade, devido ao local geográfico no qual nós estamos inseridos, tá? Levem em consideração, a questão da posição geográfica é diferente de você estar em um meio. Como eu dei o exemplo, há uma diferença entre povos que vivem no mesmo local. Por quê? Porque eles têm hábitos culturais diferentes. Assim como foi citado os lapões e os esquimós, também vai ser citado nesse livro tribos que vivem na região do Xingu, tribos que vivem numa determinada região dos Estados Unidos. Ou seja, o fato de estarem localizados no mesmo ambiente geográfico não quer dizer que eles vão ter o mesmo comportamento. Por quê? Porque eles têm hábitos diferentes. E esses hábitos, eles são construídos a partir da cultura. Então, pessoal, a aula de hoje, e é isso que vocês têm que fazer aí durante essa semana, é fazer a leitura da página 7 até a página 21, né? Página 7 é a apresentação até a página 21, que fecha essa ideia do determinismo geográfico. Para daí nós vamos trabalhar a construção de um conceito de cultura. Tudo bem, galera? Um abraço a todos e lembrem-se, rumo à Federal.